A mãe está doente, então eu vim no lugar dela. Uma menininha entrou no escritório do CEO. O que o milionário fez em seguida mudou suas vidas para sempre. Com licença, senhor. Eu vim trabalhar no lugar da minha mãe hoje. Ela está doente e teve que ir para o hospital. Roberto Guedes olhou para cima de sua mesa, assustado. As segundas-feiras, para Roberto, geralmente significavam relatórios, números e reuniões intermináveis. Não uma criança de 5 anos com um uniforme de faxineira em seu escritório. Ela estava ali, na porta, pequena e séria, com seus cachos dourados brilhando sob as luzes fluorescentes. O uniforme que ela usava era grande demais para seu corpinho, as mangas dobradas, as calças amarradas com um cadarço. Em uma mão ela segurava um borrifador, na outra, um pano dobrado. Meu nome é Amy, ela adicionou orgulhosa. O nome da minha mãe é Paloma. Ela trabalha aqui, mas está muito doente hoje, então eu vim no lugar dela. Eu sei o que ela faz, ela me contou. Roberto ficou paralisado. Aquilo era algum tipo de brincadeira, mas a sinceridade em seus olhos firmes e determinados dizia o contrário. Ela acreditava que aquela missão era dela. Ele se levantou devagar, cuidadoso para não assustá-la. Amy, ele disse gentilmente, como você chegou aqui? Ela olhou para seus tênis rosa descascados. Eu peguei o ônibus. Mamãe me mostrou as paradas. Usei as moedas do meu cofrinho. Você pegou o ônibus sozinha. Ela balançou a cabeça. Eu lembrei do prédio. É o mais alto com vidro brilhante. E o nome da sua empresa em letras douradas e grandes. Uma vez, passamos por aqui, e eu disse para mamãe que queria ser CEO aqui um dia. Ela riu, mas eu falei sério. A expressão de Roberto suavizou. Ela continuou, sua voz calma, mas sincera. Hoje de manhã, a mamãe não conseguia se sentar. Ela estava tonta, e disse que o peito dela doía. Eu dei água para ela, e avisei a vizinha. Aí eu lembrei. A mamãe disse que se faltasse de novo, podia perder o emprego. Então eu vim. Eu não queria que ela se metesse em encrenca. Roberto se sentou devagar, as mãos entrelaçadas. Ele já tinha negociado fusões de bilhões sem piscar. Mas agora, uma menina de 5 anos o desarmava a cada palavra. Você veio aqui para salvar o emprego da sua mãe. Amy balançou a cabeça. Ela trabalha muito. É a melhor mamãe do mundo. Ele soltou o ar, devagar e pesado. Aquela criança tinha conseguido chegar ao seu escritório sozinha. De alguma forma, ela tinha passado pela segurança, pegado o elevador até o último andar e entrado direto no coração de sua empresa. Não por travessura, não por diversão, mas por amor. Um amor feroz, inocente e determinado. O interfone tocou. Senhor Guedes, sua reunião com o financeiro começa em 5 minutos. Ele pressionou o botão. Cancele. Um silêncio. Senhor, a agenda toda, a da manhã inteira. Limpe tudo. Sim, senhor. Ele se virou para Amy. Está com fome? Ela deu de ombros. Você tem suco de maçã? Acho que sim. Ele foi até a geladeira atrás do painel de seu escritório e tirou uma garrafinha. Ela pegou com as 2 mãos e sussurrou. Obrigada. Antes de se sentar em um banco perto da janela, as perninhas balançando. Roberto a observou em silêncio enquanto ela bebia o suco e olhava para a cidade. Ela parecia tão pequena diante da vasta paisagem urbana e, ainda assim, tinha entrado em seu mundo com mais propósito e coração do que a maioria dos adultos. Ele não sabia de tudo sobre ela, ainda não, mas algo em seu interior lhe dizia que aquele momento não era aleatório. Não era apenas uma surpresa. Era o começo de algo, e ele queria não. Precisava fazer parte disso. Do outro lado, uma mãe estava deitada em uma cama de hospital. Paloma Morgan tinha apenas 24 anos, mas seus olhos tinham uma profundidade adquirida por ter sobrevivido a mais do que a maioria das mulheres com o dobro de sua idade. Ela se movia com uma graça silenciosa, acostumada a se fazer invisível em ambientes cheios. Seus cabelos dourados, antes invejados, agora estavam presos em um coque apressado, e seu sorriso suave, muitas vezes escondia a exaustão que ela carregava como uma segunda pele. Não muito tempo atrás, ela era uma promessa, a melhor aluna em ciência da computação, elogiada por sua lógica e criatividade. Ela sonhava com startups e sucesso na Barra, mas tudo isso desapareceu no momento em que ela o conheceu. Ele era mais velho, charmoso e cheio de promessas. Ela era jovem, esperançosa e despreparada para o desgosto que se seguiu. Quando ela percebeu que o amor dele era vazio, estava segurando um teste de gravidez positivo com as mãos trêmulas. Quando ela lhe contou, ele sumiu. Sua família, devota e inflexível, respondeu com vergonha fria. Você está jogando sua vida fora, seu pai disse. Sua mãe chorou e implorou para que ela resolvesse a situação. Mas Paloma já tinha ouvido o coração do bebê. Isso foi o suficiente. Eles a deserdaram uma semana depois. Ela saiu de casa com 2 malas e sem apoio. O mundo lá fora era mais frio do que ela esperava. Ela dormiu em sofás, trabalhou em bicos limpando, cuidando de crianças, sendo garçonete, qualquer coisa para sobreviver. Seu corpo doeu durante a gravidez,
mas todas as noites ela sussurrava para seu bebê: "Eu nunca vou te deixar, não importa o quê." Amy nasceu em uma noite de janeiro chuvosa, em um hospital lotado, com ninguém lá além de uma enfermeira que gentilmente colocou sua filha em seus braços. Aquele momento foi o começo de tudo. Nos 5 anos seguintes, Paloma reconstruiu sua vida, pedaço por pedaço. Quando ela conseguiu o emprego de faxineira no Whitmore Tower, ela o aceitou com gratidão silenciosa. Era um trabalho exaustivo e ingrato, mas vinha com horário fixo e plano de saúde. Para ela, isso significava sobrevivência. Significava que Amy poderia ter calor, comida e uma história na hora de dormir. Todas as noites, ela trabalhava depois que o prédio esvaziava. Ela memorizava o layout de cada andar, cada elevador rangendo, cada mancha que nunca saía completamente. Ninguém sabia seu nome, mas o prédio brilhava por causa de suas mãos. Paloma era magra, não por dieta, mas por deixar Amy comer primeiro. Seu sistema imunológico enfraqueceu devido aos turnos longos e refeições puladas. Quando o inverno chegou, ela não conseguia se livrar da tosse persistente. Ela ignorou no começo. Não tinha escolha, mas uma manhã, a dor em seu peito se tornou aguda. Cada respiração queimava. O quarto girou quando ela se levantou, e ela desabou de volta na cama. Amy correu para o seu lado, sua mãozinha agarrando a de Paloma. "Mamãe, você está doente." Paloma tentou responder, mas sua voz se quebrou em um sussurro. A vizinha delas, Dona Fátima, ouviu o chiado e pediu ajuda. Em minutos, Paloma estava em uma ambulância. No hospital, as máquinas apitavam ao seu redor. Médicos falavam em vozes cortadas sobre níveis de oxigênio e inflamação nos pulmões. Mas Paloma não ouvia muito. Seus pensamentos não estavam em sua condição. Estavam no aluguel que vencia na próxima semana, nas compras que ainda precisavam fazer, no emprego que ela poderia perder se faltasse outro turno. Ela tinha desistido de tudo. Sua família, sua educação, seus sonhos, para criar Amy. A ideia de perder tudo aquilo agora por algo tão simples e cruel como ficar doente, a encheu de pânico. Ela deitou na cama do hospital, os olhos fixos no teto, sussurrando um único e desesperado pedido: "Por favor, não me deixe perder tudo pelo que lutei." O que Paloma não sabia, o que ela não podia nem imaginar, era que naquele exato momento, sua filha já tinha tomado a situação nas próprias mãos. Usando um uniforme de faxineira muito grande, segurando um pano e um borrifador, Amy estava atravessando as portas de vidro do Whitmore Tower, e com seus pequenos passos, o destino já havia começado a mudar. Roberto tinha cancelado uma manhã inteira de reuniões, mas pela primeira vez, ele não sentiu a culpa familiar que geralmente acompanhava a quebra de sua agenda. Algo sobre a menininha sentada perto de sua janela, bebendo suco de maçã com as pernas balançando no ar, fazia o próprio tempo parecer irrelevante. Ele sentou-se em silêncio, observando-a terminar a última gota, depois limpar a boca com a manga de seu uniforme grande demais. Amy olhou ao redor do escritório novamente com curiosidade aberta. "É difícil ser o CEO?" ela perguntou, sua voz pequena mas curiosa. Roberto sorriu levemente. "Alguns dias é. Tem muita coisa para cuidar." Amy assentiu como se entendesse. "Mamãe diz que quando a gente cuida de algo muito grande, é importante lembrar das coisas pequenas também." Amy se levantou, colocando cuidadosamente a garrafa de suco vazia no canto da mesa. "Acho que devo começar agora," ela disse, seriamente. "A mamãe sempre começa com sua mesa." Assim ela diz, "O chefão tem um dia limpo para começar." Roberto ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada enquanto ela alcançava sua sacola e tirava um pacote de lenços de papel de viagem. Ela desdobrou um com dedos delicados, colocou-o na palma da mão e se aproximou de sua mesa com a solenidade de um cirurgião se preparando para um procedimento. Ela começou a limpar a superfície com movimentos circulares lentos. Era adorável, suas mãozinhas se movendo com a intenção cuidadosa de alguém imitando algo que ela só tinha observado, mas nunca praticado. Sua técnica estava longe de ser eficaz, e sua pressão mal movia uma partícula de poeira, mas não havia escárnio em sua expressão. Ela estava concentrada, orgulhosa e determinada. Roberto apoiou o cotovelo no braço de sua cadeira e a observou. "Você é muito dedicada, Amy." Ela sorriu sem olhar para cima. "A mamãe diz que quando você faz algo deve fazer direito mesmo que ninguém veja." Essa sabedoria tranquila, falada de forma tão clara, fez algo se mover nele novamente. Algo suave que estava enterrado sob anos de solidão guardada. Então aconteceu. Quando Amy se esticou para limpar um canto perto de seu notebook, seu braço esbarrou em um copo alto de água. Ele balançou uma, duas vezes, depois tombou. O barulho foi pequeno, mas agudo. A água se espalhou pela superfície polida, escorrendo perigosamente perto de uma pasta de projeções financeiras. Amy congelou, seus olhos arregalados, as mãos pairando no ar como se com medo de tocar em mais alguma coisa. Eu sinto muito." Ela ofegou, sua voz tremendo.
Eu não queria. Eu só estava tentando ajudar. Por favor, não demita a mamãe. Eu só estava tentando ajudar. Roberto se levantou rapidamente, pegando uma pilha de guardanapos e secando a água antes que ela alcançasse a pasta. Então ele se virou para ela. Ela olhou para ele, o lábio inferior tremendo, os olhos marejados de lágrimas. Ela tinha deixado o lenço cair e se afastado como se esperasse ser repreendida ou mandada embora. Mas em vez disso, Roberto se ajoelhou ao lado dela. Ei, ele disse gentilmente, colocando um guardanapo em sua mão. Está tudo bem. Eu estraguei tudo. Ela sussurrou. Não, você não estragou. Ele disse com um sorriso. Você estava fazendo o seu melhor. Isso é o que importa. Ela o encarou. Não convencida, ele acrescentou. Hoje você fez mais do que a maioria das pessoas com o dobro do seu tamanho. E para constar, você é a funcionária mais nova que eu já tive. Isso trouxe um brilho de esperança de volta aos seus olhos. Sério? Ela sussurrou. Sério? E eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho. Amy finalmente soltou o ar, a tensão em seus ombros pequenos derretendo um pouco. Ela balançou a cabeça solenemente. Depois limpou cuidadosamente uma gota de água restante da mesa. Roberto se levantou e voltou para sua cadeira, sentindo algo que ele não sentia há anos. Uma sensação de conexão. Era pequena sim, mas real. Essa criança, com suas mangas grandes e olhos honestos, tinha entrado em seu mundo e o lembrado de que a bondade ainda podia existir em lugares inesperados. Enquanto Amy continuava a secar a mesa com uma nova confiança, Roberto se recostou e a observou. Ele tinha passado anos construindo um império, mas em um momento desajeitado, com um copo de água derramado e o pedido de desculpas de uma criança, ele se lembrou de algo muito mais valioso, a humanidade. E uma faísca de algo desconhecido, mas reconfortante, se agitou silenciosamente em seu peito. Na manhã seguinte ao aparecimento de Amy em seu escritório, Roberto não conseguia se concentrar. Ele estava em sua mesa, olhando para uma planilha que antes consumia todos os seus pensamentos. Mas os números agora estavam embaçados. Sua mente continuava a divagar para uma menininha em roupas grandes e uma voz cheia de coragem além de sua idade. Ele precisava saber mais. Não por curiosidade nem por protocolo. Parecia algo pessoal. Ele tocou a campainha para sua assistente. Descubra para qual hospital Paloma Morgan foi levada ontem de manhã e me dê o número do quarto dela. A assistente hesitou. Senhor, o senhor quer enviar flores? Não, Roberto disse calmamente. Eu quero visitá-la. No meio da tarde ele estava do lado de fora de um quarto de hospital simples no 5º andar do Hospital Santa Maria. Pela pequena janela, ele a viu pálida e imóvel, mas não frágil. Havia uma força tranquila na maneira como sua mão repousava sobre o estômago, seus dedos ligeiramente curvados, seu rosto virado para a janela, os olhos abertos e distantes. Seu cabelo dourado, embora um pouco bagunçado, brilhava suavemente na luz do sol. Ele bateu na porta gentilmente. Ela se virou. Primeiro, a confusão brilhou em seus olhos. Depois, o reconhecimento. O senhor é o CEO, ela disse, tentando se sentar. Senhor Guedes, por favor, ele disse, entrando e levantando uma mão tranquilizadora. Não se levante. Ela obedeceu, mas suas bochechas coraram de vergonha. Eu sinto muito por Amy. Ela não quis. Ele balançou a cabeça. Ela não fez nada de errado. Paloma piscou, surpresa com a calma em sua voz. Eu conheci a Amy ontem, Roberto continuou, puxando a cadeira de visita para perto da cama. Ela entrou no meu escritório como se fosse a dona do lugar. Me disse que estava lá para trabalhar no seu lugar. Paloma cobriu a boca. Ai meu Deus, ela até trouxe um pano e um borrifador. Paloma soltou uma risada suave, quase chorosa. Ela sempre presta atenção. Eu nunca imaginei que ela me contou tudo, ele disse. Ela disse que você estava doente, que podia perder o emprego. Ela achou que podia ajudar. Que se alguém limpasse sua mesa, você ficaria menos bravo. Paloma abaixou os olhos. Eu contei a ela, contei demais. Não, Roberto disse gentilmente. Você a ensinou a se importar. O silêncio se instalou entre eles. Então ele acrescentou. Ela me falou um pouco sobre você. Espero que não se importe. Paloma olhou para ele, seus olhos cautelosos. O que ela disse? Que você é a melhor mãe do mundo. Ela prendeu a respiração. Roberto se inclinou para a frente, com os cotovelos nos joelhos. Eu queria ouvir seu lado também. Paloma hesitou. Depois balançou a cabeça lentamente. Sua voz era suave, mas firme. Ela lhe contou tudo. Como ela tinha sido uma estudante de ciência da computação. Como se apaixonou por alguém que a deixou no momento em que ela ficou grávida. Como sua família a deserdou quando ela se recusou a interromper a gravidez. Como ela vagou de lugar em lugar, trabalhando onde podia, sempre carregando Amy em um braço e a esperança no outro.
Eu pensei que se eu conseguisse um emprego fixo, ficaríamos bem. Ela disse que a vaga no Whitmore Tower foi a primeira vez que ela pôde respirar. Eu nunca pensei em quem era o dono do prédio. Eu só sabia que tinha que manter o emprego. E você conseguiu. Roberto disse baixinho. Ela olhou para cima, seus olhos procurando o rosto dele. Ele não era o que ela esperava. Nem frio, nem distante. Havia algo em seus olhos. Suavidade talvez, ou talvez apenas uma curiosidade genuína. Ninguém a tinha olhado daquele jeito em muito tempo. Não desde antes de a vida ter tirado tudo dela. O senhor deve pensar que eu sou irresponsável, ela murmurou, por deixar minha filha ir sozinha daquele jeito. Não, ele disse. Eu acho que você fez mais com menos do que a maioria das pessoas jamais faria. Ela piscou novamente. Seus olhos brilharam, cheios de emoção não dita. Então, calmamente, Roberto disse as palavras que ficariam com ela por anos. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Isso quebrou algo nela. As lágrimas se formaram e escorreram por suas bochechas antes que ela pudesse impedi-las. Paloma virou o rosto um pouco, tentando escondê-las, mas seus ombros tremiam. Roberto ficou em silêncio, sem desviar o olhar. Não havia nada a consertar, nada a salvar. Ele só queria que ela soubesse que era vista. Eu sinto muito, ela sussurrou enxugando os olhos. Não sinta, ele disse suavemente. Era a primeira vez em anos que alguém a chamava de forte e realmente acreditava. A primeira vez que alguém olhava para além do uniforme, para além do passado quebrado e simplesmente a via. Não a faxineira, não a mãe solteira, não a garota que tinha caído em desgraça, apenas Paloma. E naquele quarto de hospital tranquilo, algo mudou para os dois. Algo mudou depois da visita ao hospital. Roberto dizia a si mesmo que era apenas uma preocupação residual, decência profissional, mas a verdade permaneceu com ele muito depois de ele ter saído do quarto de Paloma. Ele começou a caminhar por partes do prédio, às quais ele nunca tinha prestado atenção antes. Corredores de manutenção, armários de limpeza, escadas tranquilas, espaços pelos quais ele já havia passado sem pensar, de repente, ganharam uma importância silenciosa. Paloma voltou ao trabalho 2 semanas após sua internação. Mais magra do que antes, mais firme, ela se movia com uma determinação tranquila, de cabeça baixa, sempre eficiente. E Roberto, o homem cujos dias eram mapeados minuto a minuto, começou a fazer desvios não programados. Ele verificava reformas nos andares inferiores, se demorava perto de banheiros sob o pretexto de revisar os padrões de limpeza do prédio. Qualquer desculpa para passar por perto e dar uma olhada nela. Era sempre breve. Ela estaria ajoelhada ao lado de uma pia, limpando espelhos ou empurrando um esfregão pelo chão do corredor. Seu cabelo dourado estaria preso, alguns fios soltos caindo em suas bochechas. E mesmo em sua exaustão, mesmo no silêncio, havia algo nela que o acalmava. Uma manhã, ao contornar o patamar entre o Minovo e Budimantio andares, ele a viu carregando um balde escada acima, a alça cortando seus dedos, seus passos lentos e cuidadosos. Sem uma palavra, ele se adiantou e o tirou de suas mãos. Paloma se assustou, se endireitou e olhou para seus olhos. Senhor Guedes, me deixe, ele disse, já carregando o balde. Ela hesitou, sem saber se protestava ou agradecia, mas ele já estava no topo, colocando-o suavemente no chão. Eu estava a caminho de verificar os relatórios de Agiviafé, ele ofereceu, claramente mentindo. Ela sorriu. Claro que estava. Seus olhos se encontraram e algo aconteceu entre eles. Algo tranquilo, mas inconfundível. Então Paloma se virou rapidamente, afastando um fio de cabelo da bochecha e desapareceu na escada. Na tarde seguinte, quando ela voltou ao armário de limpeza no 15º andar, encontrou uma toalha branca limpa dobrada cuidadosamente em seu carrinho. Em cima dela, um post-it amarelo com uma caligrafia que ela reconheceu. Não se esqueça de enxugar a testa. Alguns de nós notam o esforço. Ela ficou parada, a toalha pressionada levemente contra o peito. Ela nunca tinha recebido uma nota de amor antes. Na verdade, nunca. Certamente não uma como aquela. Simples, gentil, redigida como carinho em vez de charme. Ela guardou o bilhete no bolso frontal de seu uniforme e não contou a ninguém. Os encontros deles continuaram breves, muitas vezes sem palavras, um olhar no corredor, um aceno de cabeça ao passar. Mas cada momento era mais pesado do que deveria. Uma noite, enquanto o prédio esvaziava e Paloma limpava o piso de mármore do corredor executivo, Roberto saiu de seu escritório, parando na porta. Ela olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Nenhum dos dois se moveu. Segundos se passaram. Então algo cintilou. Consciência, calor, talvez até saudade. Mas os dois se afastaram como se o peso do olhar os tivesse assustado. Paloma baixou os olhos, murmurando um rápido "Boa noite, senhor", e se virou. Roberto a observou caminhar em direção ao armário de armazenamento, sua silhueta pequena, mais confiante, depois se virou lentamente e voltou para dentro. Atrás da porta fechada, Paloma se apoiou nas prateleiras, a mão pressionada contra o peito. Seu coração disparava.
Ela mordeu o lábio para não sorrir demais, mas não adiantou. Ela limpou o rosto com a toalha que ele tinha deixado dias antes, sussurrando para si mesma: "Se controle, Pam." Mas o sorriso permaneceu. Do outro lado do corredor, Roberto estava atrás da parede de vidro de seu escritório, observando a sombra dela desaparecer pelo corredor. Seus dedos repousavam na borda do batente da porta, seu maxilar travado. Ela é gentil, forte e real. Ele tinha passado a vida inteira em salas cheias de superfícies polidas e conversas vazias, pessoas atraídas por seu título, não por sua verdade. Mas Paloma, ela era diferente. Sem performance, sem pretensão, apenas coragem, resiliência, calor. E sem perceber, Roberto sussurrou em voz alta o que já havia se instalado silenciosamente em seu peito: "Eu acho que estou me apaixonando por ela." Justamente quando as coisas tinham começado a se assentar em algo terno e não dito, o passado bateu à porta. O nome dele era Daniel Carvalho. Paloma não o via há mais de 5 anos, desde o dia em que ela lhe contou que estava grávida, e ele saiu sem olhar para trás. Ela tinha parado de esperar por um pedido de desculpas há muito tempo. Mas nada poderia tê-la preparado para o momento em que o viu parado do lado de fora do lobby do Whitmore Tower, encostado casualmente na recepção de mármore como se pertencesse a lá. "Eu ouvi dizer que você trabalha aqui", ele disse com aquele mesmo sorriso torto que costumava encantá-la quando ela era jovem demais para saber mais. "E eu ouvi dizer que o CEO tem uma certa queda pela faxineira dele." Paloma congelou. "O que você quer?" Ele se inclinou um pouco. "Uma segunda chance. Ou talvez uma primeira chance de fazer parte da vida da Amy. Eu acho que mereço isso. Você não acha?" O sangue de Paloma gelou. "Você foi embora. Nunca ligou. Você não merece nada." A expressão de Daniel mudou. Seu tom agora mais duro. "Eu também ouvi dizer que Roberto Guedes é bastante generoso com as pessoas que ele se importa. Talvez ele pudesse ser generoso comigo também." Paloma o encarou, incrédula. "Você não está aqui por ela. Você está aqui por dinheiro." Ele deu de ombros. "Ou opções. De qualquer forma, se as pessoas começarem a fazer perguntas sobre seu relacionamento especial, duvido que sua posição aqui continue tão segura." Ela se afastou sem dizer mais uma palavra, suas mãos tremendo. Mas era tarde demais. Em poucos dias os sussurros começaram. "Você ouviu sobre a faxineira e o CEO? Dizem que ele visita o lugar de limpeza dela toda noite. Deve estar rolando algo. Ele cancelou uma reunião do conselho por causa dela." Em outras empresas, rumores vinham e iam como o tempo. Mas no mundo de Roberto, fusões de bilhões, margens de ações muito pequenas. Tudo tinha um preço, incluindo a percepção. Seu conselho de administração convocou uma reunião de emergência. "Você está comprometendo sua objetividade", disse um membro. "Essa mulher é um risco", outro acrescentou. "Há murmúrios na mídia. Você precisa se distanciar dela imediatamente." O presidente do conselho avisou. "Se ela ficar, corremos o risco de danos à reputação. Investidores não gostam de complicações." Roberto ouviu sem falar, com o maxilar travado, os dedos entrelaçados à sua frente. Quando as vozes finalmente se acalmaram, ele se levantou. "Deixem-me ser claro." Ele disse, a voz calma, mas poderosa em sua certeza. "Se Paloma Morgan for alvo, desrespeitada ou removida desta empresa, por causa de sua associação comigo, então eu serei o primeiro a sair, com efeito imediato." A sala ficou em silêncio. O olhar de Roberto moveu-se de um rosto atordoado para o outro. "Ela não é um risco. Ela é um ser humano. Uma mãe, uma das funcionárias mais esforçadas que temos. E, mais importante, ela é a mulher que eu amo." Sussurros de choque percorreram a sala. "Não vou tolerar crueldade disfarçada de política corporativa", ele acrescentou. "E se isso significa que esta empresa perde um pouco de conforto no processo, que assim seja." Por um longo momento, ninguém falou. Então, um por um, as cabeças começaram a baixar. Ninguém o desafiou. A notícia da reunião se espalhou rapidamente, mas Paloma, com o coração disparado, já estava arrumando suas coisas no armário de limpeza quando Roberto a encontrou. "Eu não quero ser o motivo pelo qual você perca tudo", ela sussurrou, segurando as lágrimas. "Este emprego, esta empresa, você trabalhou tanto." Ele se adiantou e pegou suas mãos. "Você não é o motivo", ele disse gentilmente. "Você é a âncora. A primeira coisa em muito tempo que me fez sentir como uma pessoa, em vez de apenas uma posição." Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Você me defendeu", ela disse suavemente. Ele sorriu. "Você defendeu a Amy, defendeu tudo. Você não achou que alguém notou, mas eu notei. E agora todos os outros também." E pela primeira vez, ela acreditou nele, completamente. Porque na sala onde o poder reinava e os títulos comandavam respeito, Roberto Guedes tinha declarado seu coração. E o dela finalmente estava seguro nele. A tempestade havia passado, mas Roberto sabia que Daniel ainda poderia causar estragos se não fosse controlado.
Silenciosamente, ele contratou uma das melhores advogadas de família do estado, uma mulher com reputação por proteger mães solteiras e desmantelar homens manipuladores nos tribunais. Juntos, eles construíram o caso de Paloma. Anos de criação solo, independência financeira, histórico de trabalho consistente, registros escolares, recibos médicos, prova de uma mãe que não apenas tinha criado sua filha, mas o tinha feito com dignidade diante do abandono. Daniel apareceu em uma audiência preliminar, arrogante e despreocupado. Mas quando viu a equipe jurídica esperando do outro lado e Roberto Guedes sentado no fundo do tribunal, seu olhar inabalável, aquele sorriso presunçoso lentamente desapareceu. 3 dias depois, Daniel retirou oficialmente sua petição de custódia. Ele nunca mais contatou Paloma. Com a batalha legal para trás, Roberto voltou sua atenção para algo ainda mais significativo: dar a Paloma um futuro que correspondesse ao seu potencial. Ela uma vez mencionou seu amor por software, seus sonhos de terminar a faculdade, de construir algo que importasse. Então ele criou uma nova posição na Whitmore Enterprises, consultora técnica para transformação digital interna, e a ofereceu a ela. No início, Paloma hesitou. Eu não toco em código há anos. Eu nem sei por onde começar. Roberto sorriu. Comece por aqui, com a gente. Precisamos de alguém que entenda o lado humano da tecnologia. Alguém que saiba o que significa construir coisas do zero. Ele organizou sessões de mentoria com a equipe de TI, comprou um novo notebook para ela, deu-lhe acesso a cursos online e todos os recursos de que ela precisava. E quando ela apareceu para seu primeiro dia na nova função, vestindo uma blusa azul marinho simples e calças justas, com o cabelo solto e os olhos firmes, todos na sala notaram. Paloma era diferente dos programadores que tinham passado pelos cursos sem esforço. Ela fazia perguntas que ninguém mais pensava em fazer. Ela se importava com o impacto que os sistemas tinham na equipe noturna, nos departamentos negligenciados, nos faxineiros que um dia tinham sido seus colegas. Em um mês ela ajudou a projetar uma interface amigável que simplificou o software de relatórios de manutenção da empresa, reduzindo os tempos de resposta pela metade. As pessoas começaram a pará-la no corredor, não para pedir suprimentos de limpeza, mas para pedir sua opinião. E por tudo isso Amy floresceu. Ela vinha para o escritório todas as tardes depois da pré-escola, pulando pelo lobby de mármore como se fosse dela. Ela acenava para os seguranças, entregava desenhos de giz de cera para o escritório de Roberto e andava em seus ombros durante os almoços. Este lugar cheira a mamãe e a sorrisos agora, ela disse um dia, girando no elevador. Para Roberto, nada jamais soou tão certo. No início eles foram cuidadosos, discretos, um jantar aqui, uma caminhada no fim de semana ali. Mas com o tempo os limites se misturaram da maneira mais natural. Paloma ficava até tarde trabalhando em um novo protótipo, e Roberto trazia café para ela do jeito que ela gostava. Amy começou a chamá-lo de Senhor Roberto no começo, depois apenas Roberto e finalmente, sem pensar, pai. Na noite em que ela disse isso, Paloma se virou de repente, mas os olhos de Roberto já estavam cheios de lágrimas. Ele não a corrigiu, ele apenas sussurrou: eu ficaria honrado. Eles não foram extravagantes nem apressados, não houve uma grande declaração ou um romance encenado, mas lentamente, lindamente, eles se tornaram uma família. E nos momentos tranquilos do dia a dia, no café da manhã compartilhado no café do escritório, na risada de Amy, ecoando pelos corredores, Paloma encostando a cabeça no ombro de Roberto no elevador, eles encontraram algo que nenhum deles sabia que estava procurando. Um ano depois, Paloma Morgan estava em um palco diante de um auditório cheio de profissionais de tecnologia e repórteres. Atrás dela, uma tela enorme exibia a demonstração do novo sistema de gerenciamento de tarefas internas da Whitmore Enterprises, seu primeiro projeto em grande escala. Ela tinha liderado a equipe do conceito à conclusão. Não era extravagante, mas funcionava para todos, executivos, assistentes, zeladores, exatamente como ela tinha imaginado. Quando o slide final desapareceu e os aplausos encheram a sala, suas mãos tremeram, mas desta vez não era de medo, era de orgulho. Na manhã seguinte, as manchetes a elogiavam. De faxineira a visionária, um sistema construído pela empatia. Paloma mal leu os artigos. Ela só se importava com uma reação, o olhar no rosto de Roberto quando ele a encontrou nos bastidores. Você conseguiu, ele disse abraçando-a. Não, ela sorriu. Nós conseguimos. De trás da cortina, veio o rápido barulho de pezinhos. Mamãe, você foi incrível. Amy gritou, jogando os braços ao redor dela. Você assistiu tudo? Paloma perguntou, levantando-a. Eu assisti, e nem dormi uma vez. Todos riram. Nas semanas seguintes, propostas de emprego de outras empresas surgiram, mas Paloma ficou na Whitmore, não por conforto, mas por propósito, por família. Então veio a primavera. A cidade se aqueceu, as flores desabroaram,
e as manhãs de sábado se tornaram seu ritual favorito. Em uma dessas manhãs, Roberto os convidou para um piquenique no parque. Paloma não esperava nada mais do que sanduíches e luz do sol. Mas debaixo de um carvalho tranquilo, depois de desempacotar o almoço, Roberto tirou uma pequena caixa de veludo. Paloma piscou. Dentro havia um anel de ouro, simples e elegante, com uma única safira. Eu não preciso de câmeras ou uma grande cerimônia, ele disse suavemente. Só de você, da Amy, desta vida que nós já começamos. Você se casa comigo, Paloma? Os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto ela balançava a cabeça. Ela não conseguia falar, mas sua resposta era clara. Amy, que estava correndo atrás de borboletas por perto, correu e viu a caixa aberta. Mamãe, você está chorando? Lágrimas de felicidade, Paloma disse, rindo. Roberto puxou Amy para o meio deles. O que você acha, querida? A gente devia oficializar? Amy sorriu, pegou as mãos deles e declarou. Sim, a mamãe sempre disse que os super-heróis não usam capas. Mas o senhor Roberto, ele é nosso, né? Paloma olhou para ele. Ele sempre foi. Roberto sorriu com as próprias lágrimas. Eu amo vocês duas mais do que qualquer coisa que eu já construí, tive ou sonhei. Então podemos ir para casa agora juntos? Naquela noite, Roberto estava na varanda do apartamento deles, observando a cidade brilhar. Lá dentro, Paloma ajudava Amy com um quebra-cabeça, a risada dela subindo como música. Ele respirou devagar, uma paz tranquila se instalando sobre ele. E em voz off, sua reflexão veio. Uma menininha com cachos dourados e um uniforme de faxineira entrou no meu escritório uma manhã e trouxe consigo a família que eu nunca soube que precisava. Eles não precisavam ser salvos. Eu precisava. E ao escolher o amor em vez do poder, a presença em vez do orgulho, eu finalmente encontrei o que eu estava procurando o tempo todo. Enquanto a tela escurecia, a última imagem aparecia. Paloma, Roberto e Amy, os braços entrelaçados, sorrindo na luz dourada de uma tarde de primavera. Uma família construída não pela circunstância, mas pela coragem, graça e o poder silencioso do amor. Se esta história tocou seu coração da mesma forma que tocou o nosso, nós o convidamos a se juntar à nossa crescente comunidade. No Estúdio Aurora, nós compartilhamos contos reais, emocionantes e inspiradores que nos lembram dos milagres silenciosos no dia a dia. Histórias de resiliência, amor e o espírito humano inquebrável. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história que pode mudar a forma como você vê o mundo, além de nos incentivar a continuar produzindo histórias como esta. Porque às vezes, tudo o que é preciso é uma história para agitar a alma. Obrigado por assistir.